Este é o ano de 2013. Mais um ano pela qual o Criador nos dá a oportunidade de vivermos da sua graça, do seu amor. O Pai fez tudo isso de graça. Ele ofereceu a nós toda essa maravilha para que possamos desfrutar de graça. De graça mesmo. Mas por que hoje o homem, esses próprios homens, criaram para tentar se achegar ao Criador sistemas, rituais, barganhas? Se o próprio Criador fez tudo isso de graça. Sabe, amados, ter uma vida de intimidade com o Pai, viver o Evangelho e ter uma vida de intimidade com Ele é fundamental para nós. Não podemos negar que Ele é Espírito, assim como as Escrituras dizem. E é fundamental termos uma vida, experiências, sentir Ele espiritualmente. E não somente ter da boca para fora, mas realmente sentir que Ele está em nós, né? Não me gloriando, mas eu posso testemunhar que eu tenho algumas experiências com o Pai muito ótimas, muito boas, onde eu tive a minha visão espiritual aberta, os meus olhos espirituais se abriram e realmente ouvir coisas sobrenaturais, coisas que não são inexplicáveis na parte humana, como ver anjos, sabe, ser arrebatado para um outro plano espiritual. Amados, isso é muito bom. E a gente não pode recusar isso, né? A gente vive num mundo da qual esse mundo, né? Ele é muito traumatizado, principalmente aqueles que seguem o caminho do Messias, são muito traumatizados pelos falsos profetas e acabamos rejeitando as experiências sobrenaturais com o Pai por causa das falsas profecias, né? Dos homens que se dizem ter um contato com o Pai, mas realmente só querem lucros, só querem dinheiro, só querem vender os seus produtos. Uma vez, amados, eu fui levado em espírito, fui arrebatado. E é interessante que nesse momento eu me sentia que eu estava no chão, deitado na minha casa, mas ao mesmo tempo eu estava em outro plano, em outro lugar. E esse outro lugar era uma cidade. Não posso dizer que era Nova Jerusalém, mas era uma cidade feita de ouro. Havia um rio de cristal, parecendo vidro. E eu fui levado para essa cidade por um anjo, né? Primeiramente, eu me via dentro de um túnel e sendo levado por esse anjo. E esse anjo me levou. Depois desse túnel, eu me vi
nessa cidade. E eu avistava essa cidade do alto de um monte e somente observava. Fiquei durante um bom tempo, eu não sei quanto tempo isso levou no nosso plano, né? No nosso tempo, no tempo Cronos. Mas foi uma experiência muito boa, muito maravilhosa, sabe? E não é pra nossa glória, não é pra gente se sentir, né? Não devemos ter experiências sobrenaturais com o Pai para nos mostrar, não. Mas é um outro entendimento, um entendimento fora desse mundo, fora dos padrões do mundo físico. É um entendimento espiritual, que muitas vezes é até inexplicável, mas ele existe. Porque o Pai é espírito, isso a gente não pode negar. E assim como muitos homens que são descritos nas Escrituras tiveram experiências espirituais com o Pai, sobrenaturais, a gente também pode ter. Por que não? Por que não? Então, amados, o primordial é o Evangelho, com certeza, sem dúvida nenhuma. Mas é muito bom, é muito agradável, sabe, nos renova o nosso interior, o nosso espírito. É também ter experiências sobrenaturais com o Pai, sabe? Então eu não desafio você, mas eu te motivo. Não buscar a Ele porque nós já o temos dentro de nós, né? Através do Salvador, através do Messias em nós, mas eu te motivo a ter uma experiência espiritual com Ele, face a face, cara a cara, sabe? A vê-lo, ver aquilo que não vemos no mundo físico. Eu motivo você a isso. E esse será um dos focos maiores nesse ano, de viver o Evangelho e termos intimidade com o Pai. Então é isso, meus queridos. 2013 é um ano que é um ano de amadurecimento, é um ano que vamos nos focar em coisas mais importantes, em coisas mais preciosas. É um ano de preparação, de estarmos mais preparados ainda, porque nós já sabemos através das Escrituras que o fim que se aproxima, os tempos que se aproximam de nós. Ok? Então, fiquei por um tempo sem gravar alguns vídeos, né? Demorei, mas estou voltando agora, tá bom? Fiquem na paz, meus amados. Que o Salvador, que o Criador venha habitar o seu interior a cada dia mais, tá bom? Até mais, irmãos. E continue acessando o site libertar.in, tá bom? Amém? Até mais, meus queridos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.